Fala torcedor, eu sou o Adiel Reis, esse aqui é o canal do Meio Armadores e hoje eu estou aqui junto com vocês para a gente mergulhar em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Um duelo que eu diria que transcende as quatro linhas e mexe com a paixão de milhões de torcedores. O famoso Rê-Pá. Neste vídeo nós vamos explorar um pouco da história, as rivalidades acirradas, algumas curiosidades e tudo que esse confronto épico tem a oferecer. Mas antes de começarmos tudo isso, gostaria de convidá-los a se inscrever se você ainda não é inscrito no canal do Meio Armadores para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Não se esqueçam também de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos e também sigam o Meio Armadores nas redes sociais, viu? Agora vamos junto embarcar nessa jornada aí que é conhecer o fascinante mundo do futebol paraense. O clássico Rê-Pá, Remo e Paysandu, Paysandu e Remo, é muito mais do que apenas um jogo de futebol. Eu diria que é uma batalha que transcende os gramados e se torna um verdadeiro espetáculo de paixão, rivalidade e tradição. Esse confronto épico envolve dois dos maiores clubes, talvez os dois maiores clubes da região norte do Brasil. Eles estão na capital do estado do Pará, Belém, e carregam consigo uma história rica, cheia de emoções. A história do clássico Rê-Pá remonta ao final do século XIX, quando o futebol começou a ganhar espaço no norte do Brasil. O Clube do Remo foi fundado em 5 de fevereiro de 1905 por um grupo de jovens entusiastas do esporte, enquanto o Paysandu Esporte Clube surgiu em 2 de fevereiro de 1914, inspirado no sucesso do rival, inclusive. Polêmicas à parte aí, viu? Os primeiros jogos entre Remo e Paysandu aconteceram em um contexto amador e informal da época, é claro, mas rapidamente se transformaram em eventos de grande importância para a população local. À medida que o futebol crescia em popularidade na região, a rivalidade entre Remo e Paysandu também se intensificava na cidade de Belém. Nas décadas de 1950 e 60, o clássico Rê-Pá atingiu um auge, com os dois clubes protagonizando jogos épicos e emocionantes e conquistando títulos de grande importância no âmbito regional. Ambos os times tinham equipes de alto nível e contavam com jogadores que eram considerados lendários por suas torcidas. Ao longo dos anos, esse clássico acabou nos presenteando, nós amantes do futebol, com momentos inesquecíveis, né? Gols nos últimos minutos, viradas espetaculares e disputas acirradas se tornaram parte integrante da história desse confronto. Tanto Remo quanto Paysandu tiveram suas glórias e suas decepções também. Mas uma coisa foi sempre certa nesse confronto: a paixão dos torcedores por seus clubes nunca diminuiu. A torcida sempre esteve apoiando. Tanto faz ser Remo quanto faz ser Paysandu. O clássico Rê-Pá não se limita apenas ao futebol. Ele permeia todos os aspectos da vida da cidade de Belém e se tornou parte essencial da cultura paraense. Canções, festas, tradições e até mesmo expressões cotidianas estão impregnadas da rivalidade entre Remo e Paysandu, demonstrando assim a profundidade e a intensidade desse confronto que divide uma cidade. E é claro que num clássico como esse, a gente não pode falar, por exemplo, das maiores goleadas que foram aplicadas tanto por Remo quanto por Paysandu. Então a gente vai listar aqui algumas das maiores goleadas da história desse clássico marcante na região norte do país. Em um dos confrontos mais memoráveis da história do clássico, o Paysandu aplicou uma goleada histórica sobre o seu grande rival, Remo. O jogo ficou marcado pela superioridade avassaladora do Paysandu, que dominou completamente o seu rival e marcou nada mais nada menos do que 7 gols, enquanto o Remo conseguiu marcar apenas 2. Isso aconteceu em 1971. Em outra partida histórica, em 1994, o Remo teve uma atuação brilhante e derrotou seu rival Paysandu por 6-1. Neste jogo, o Remo demonstrou todo o seu poder ofensivo, marcando 6 gols, deixando seu rival e a torcida um pouco triste, né? Conseguindo marcar apenas uma situação difícil de reverter. Em 2018, num jogo emocionante, o Paysandu mais uma vez demonstrou sua força ao derrotar o Remo por 6-2. Esse jogo recente, né? 2018. Nesse confronto, o Paysandu também mostrou superioridade técnica e tática, marcando 6 gols, garantindo uma vitória convincente sobre seu grande rival. O Remo conseguiu uma goleada em 2002,
5-1 sobre o Paysandu, com uma atuação dominante também, goleada assim avassaladora, dominou a equipe do Papão. Neste jogo o Remo mostrou também uma certa determinação e muita habilidade, marcando 5 gols e garantindo uma vitória expressiva e festa para a torcida remista. Essas foram as goleadas mais marcantes que eu destaquei até aqui nesse clássico, um dos maiores clássicos do país. E é claro que num clássico como esse também tivemos as maiores sequências de vitórias, né? Destacamos algumas aqui para você, e se você é torcedor, que eu esqueci de alguma aqui, comente aí se faltou alguma, é importante para a gente enriquecer o nosso conteúdo. Durante os anos de 1996 e 97, o Paysandu conseguiu uma sequência impressionante de vitórias sobre o Remo, vencendo 5 clássicos consecutivos contra o principal rival. Em 2019 e 20, o Remo teve um período de grande sucesso contra o Paysandu, repetindo a dose, conseguindo também 5 vitórias consecutivas no Clássico Repar, ou seja, por enquanto, uma sequência de 5 vitórias seguidas para cada um dos rivais. Essas foram as maiores sequências aqui destacadas neste vídeo para você, torcedor do Remo ou torcedor do Paysandu. Ao longo dos anos, diversas edições do Repar registraram recordes impressionantes de público, demonstrando a paixão, claro, e a rivalidade intensa entre as duas torcidas, como eu já falei, que divide a cidade de Belém, por que não o estado do Pará. Em 1979, o estádio do Mangueirão testemunhou um dos maiores públicos da história do clássico, quando cerca de 62 mil torcedores lotaram as arquibancadas para assistir ao empate por 2-2. Esse número estrondoso ainda é lembrado como um marco histórico do futebol paraense e no confronto entre Remo e Paysandu. Outro momento memorável ocorreu em 2002, quando aproximadamente 58 mil pessoas compareceram ao Mangueirão para presenciar mais um capítulo emocionante do clássico. O Paysandu venceu por 3-2 em uma partida que ficou marcada na memória dos torcedores de ambas as equipes. Em 2014, o Estádio Olímpico do Pará, Mangueirão, registrou outro recorde de público no Repar, com cerca de 47 mil torcedores presentes para acompanhar o empate por 1-1. Esse confronto, assim como os demais, demonstrou grandeza e importância, né? Esse clássico que atrai multidões, como a gente já viu nesses recordes de público do Estádio do Pará, e admiradores de futebol pelo Brasil inteiro. Como eu falei, esses números grandiosos refletem a magnitude e a relevância do clássico Repar, que continua a emocionar e atrair multidões aí ao estádio do Mangueirão toda vez que acontece. E agora, num período de menos de 15 dias, teremos 4 edições desse grande clássico, hein? O futebol agradece. Hoje em dia, o clássico Repar, disputado entre Remo e Paysandu, Paysandu e Remo, continua a emocionar e envolver gerações e gerações de torcedores em todo o estado do Pará, na região norte do Brasil. Apesar das mudanças no cenário do futebol brasileiro, essa rivalidade centenária permanece viva e forte, alimentada pela devoção inabalável das torcidas de Remo e Paysandu. O futuro do clássico Repar certamente reserva novos capítulos emocionantes, mantendo viva uma das rivalidades mais marcantes do futebol brasileiro. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim desse vídeo cheio de curiosidades e histórias sobre o clássico Repar, o maior confronto da região norte do país. Espero que vocês tenham se divertido e aproveitado um pouco da história desse que é um dos maiores clássicos do país, sem sombra de dúvidas, o maior da região norte. E não se esqueçam, viu? Tenho um recado para vocês. Amanhã, quarta-feira, temos um evento imperdível aqui no canal do Meio Armadores. Nós vamos transmitir ao vivo o primeiro jogo da semifinal da Copa Verde de 2024, então preparem-se para mais um grande momento do futebol brasileiro, do futebol do norte do país. Teremos o primeiro de 4 edições de Remo e Paysandu em sequência, quarta, domingo, quinta e domingo, e amanhã nós teremos o primeiro jogo da semifinal da Copa Verde ao vivo aqui neste canal, então não percam, viu? Não se esqueçam de seguir o Meio Armadores nas redes sociais, seguir o Cássio, me seguir o Estevão Barros, para não perder nada dos nossos conteúdos. E amanhã, viu, a partir das 19 horas, nós teremos um grande jogo aqui, Remo e Paysandu, Paysandu e Remo, no estádio do Mangueirão, o maior clássico do norte do país, viu? E até lá, que vençam melhor.